Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que está no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não para pensar. O impacto, muitas vezes invisível, do açúcar na nossa vida. Com base nas ideias do texto O Peso Doce e a Medicina da Atenção, vamos descobrir juntos como um sabor tão familiar pode esconder um peso que vai muito além da balança. Essa frase, olha, ela resume tudo, né? Pensa bem. Desde que a gente nasce, o sabor doce está ligado a conforto, a recompensa, a festa. É aquele gosto que parece que abraça. Mas é justamente aí que mora o perigo. Essa familiaridade toda pode acabar escondendo um peso que a gente só vai sentir lá na frente. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje começa entendendo o peso doce oculto, para sacar onde o problema se esconde. Depois, a gente vai ver o risco que isso representa para o nosso rio interior. Daí, vamos desmascarar a tal da ilusão da solução rápida, para só então descobrir qual é a verdadeira medicina. E para fechar com chave de ouro, vamos sentir o sabor da autonomia. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo, o peso doce oculto. A ideia aqui é que muitas vezes o maior impacto não vem do que é óbvio, mas sim de uma presença quase invisível na nossa alimentação de todo dia. E a gente pensa logo em bolo, em refrigerante, mas o peso não vem só daí, não. A grande pergunta que fica é, afinal, onde é que ele se esconde? E olha, a resposta pode ser surpreendente. A gente não está falando só de doce, não. Pão, seja integral ou não, arroz, batata, macarrão, até aqueles biscoitinhos fit e sucos de caixinha. O nosso corpo pega os carboidratos desses alimentos e, pá, transforma em glicose, que nada mais é do que açúcar. O pulo do gato, como o texto aponta, não é que esses alimentos sejam vilões. A questão é o volume e a frequência. É o excesso que sobrecarrega o sistema. E qual é o resultado desse excesso todo? Bom, isso leva a gente para o nosso segundo ponto, o rio interior em risco. Vamos usar essa imagem, essa metáfora, para visualizar direitinho o que acontece dentro da gente. O interessante aqui é essa metáfora. Açúcar no sangue deixa de ser aquele termo médico, meio abstrato, e vira uma coisa que a gente consegue imaginar. Um rio engrossado, pesado, que desgasta suas margens. Essa imagem é muito poderosa para a gente entender o estrago que acontece por dentro. E um rio pesado, assim, ele afeta tudo. Se a gente pensar no cérebro, por exemplo, ele como que turva as águas da memória, sabe? Do pensamento claro. No fígado, a coisa complica. Ele fica estagnado, parado, transformando um órgão que é vital em um depósito de gordura. Indo mais fundo, lá no nível das células, o excesso de açúcar provoca o que o texto chama de uma ferrugem invisível. É o tal do estresse oxidativo, um desgaste que vai envelhecendo e danificando as nossas células de dentro para fora. E para fechar o ciclo, no intestino, ele pode acender verdadeiros focos de inflamação. É um efeito dominó que vai afetando o sistema inteiro. Bom, diante de um problema desse tamanho, a reação mais comum é buscar uma solução para ontem. Só que é aí que a gente costuma cair na ilusão da solução rápida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por que essas medidas de emergência não resolvem a raiz do problema? E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, o gesto de emergência. Um chazinho, uma erva para baixar um número no aparelho. É como apagar só uma faísca. Do outro lado, a gente tem a mudança real, que é ir na origem do problema. É parar de alimentar o fogo, entende? Uma é uma correção de momento, a outra é uma corajosa mudança de estilo de vida. Certo. Então, se a solução não é rápida, qual é a boa? A resposta está aqui, na nossa quarta parte. A verdadeira medicina é a atenção. E ela é a solução mais poderosa e talvez por isso mesmo a mais desafiadora de todas. A fonte descreve a atenção como a medicação do autocuidado, a pílula difícil de engolir da disciplina diária. Genial, né? Não é algo que se compra pronto na farmácia. É uma prática, uma nova maneira de se relacionar com o próprio corpo e com as escolhas de todo santo dia. Mas, na prática, como é que se usa essa tal de medicina da atenção? O processo pode ser dividido em alguns passos. Primeiro, observar. É ouvir o que o corpo diz depois que a gente come, não só o que ele pede antes. Segundo, questionar. Por que eu como isso? É fome ou é hábito? Terceiro, escolher. Tomar decisões ativas, de verdade, em cada refeição. E quarto, descansar. Entender o jejum não como um castigo, mas como um reset, uma pausa para o corpo se reencontrar.
E praticar tudo isso leva a gente ao grande prêmio, ao nosso último ponto. O sabor da autonomia. É sobre se reconectar com o corpo e finalmente pegar as rédeas da situação de volta. E aqui tem um ponto muito, mas muito importante. O objetivo não é viver uma vida de privação, de nunca mais poder comer algo gostoso. Ninguém aguenta isso por muito tempo. Muito pelo contrário. A meta é ter uma vida onde aquele nosso rio interior flui limpo, sabe? Em equilíbrio. É sobre ter a liberdade de fazer escolhas que realmente nutram. E essa frase arremata a ideia perfeitamente. O poder não está na substância que se evita, mas no controle consciente que se reconquista. A verdadeira força, no fim das contas, vem de dentro, da nossa capacidade de escolher com atenção. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se a doçura que a gente tanto procura não estiver num pote de açúcar, mas sim num corpo que funciona bem e numa mente que está clara, focada? Talvez essa seja a doçura mais valiosa de todas, o verdadeiro sabor da autonomia. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.